você recebeu e como recebeu o diagnóstico? Olá, sou Leandro Caldeira, tenho 25 anos, sou de Évora, formado em artes. Eu sou a Gabriela e eu tenho 20 anos. E eu fui diagnosticada com 17. Em relação ao meu diagnóstico, eu diria que talvez tenha sido descoberto quando estava na primária, por volta do 3º ano, talvez, porque eu não estava situado sobre o assunto, eu não sabia o que é que isto era. E diria que foi por volta do 4º ano, 5º ano, foi feita uma ação de sensibilização na escola onde eu estava. E depois eu fiquei a saber, quando disseram diretamente, e comecei a tirar acompanhamento psicológico, depois explicar o que é que era, e o que é que eu tinha, e como é que funcionava, e coisas dificuldades que podia ter, e maneiras de pensar. E em adição a isso, também, que talvez tinha recebido uma ação de sensibilização na escola, e muitos dos colegas ficaram a saber o que era que eu tinha, e foi algo que ajudou muito também. Ajudou a ter a ver uma compreensão e uma compaixão também, e a poderem perceber melhor as minhas dificuldades. Ele foi meio que causado, entre aspas, por uma discussão que eu tive com um grupo de amigos. Eles listaram um monte de motivos do porquê eles estavam incomodados comigo e que se eu não mudasse, eles iriam parar de ser meus amigos. Esse grupo de amigos eu acabei até me afastando depois de alguns anos, porque, enfim, eles não eram muito gentis comigo no geral. Mas, basicamente, eu achei que o problema era comigo, eu fui atrás de terapia e no fim eu descobri que eu era autista. Depois que eu tive o diagnóstico, eu consegui filtrar melhor esses meus amigos, porque agora as pessoas que são meus amigos, eles sabem que eu sou autista anteriormente, eles já se adaptam a mim, essas coisas, então eu descobri que eu não sou difícil de amar. Na realidade, as pessoas, elas gostam muito de mim, elas me veem muito como, frequentemente elas falam que eu sou muito animada, que eu sou um solzinho, enfim, elas gostam da minha personalidade. Só que o grupo de amigos que eu tava na época não gostava. Como é ser uma mulher autista, né? Até porque costuma ser mais difícil o diagnóstico com mulheres. O diagnóstico com mulheres é difícil, mas o neuropsicólogo que eu fui consultada era muito atualizado, então eu não tive problema com o meu diagnóstico em si. Mas o problema principal foi o jeito que a família recebeu o meu diagnóstico, porque como eu faço masking muito bem, que é mascarar os traços autistas, foi muito difícil eles realmente aceitarem que eu era autista. Até hoje meu pai ainda tem dificuldade de aceitar, e principalmente aceitar que as coisas que eu fazia antes, que eram consideradas socialmente aceitas, me faziam mal, me faziam entrar em estado depressivo, porque quando você inibe traços autistas seus, você fica muito mal. Então, eu comecei no processo de terapia a aceitar mais os meus traços autistas. Foi o processo contrário, porque normalmente você pensa que numa terapia você vai melhorar, mas na verdade você vai melhorar para você, não para os outros, entendeu? Certas coisas foram difíceis deles aceitarem que eu não iria mais fazer, como por exemplo, não inibir meus instintos, que são as estereotipias, tipo balançar as mãos, coisas assim. Então, foi muito mais difícil na parte da minha família do que na parte da terapia em si. Também por eu ser autista, a questão dos níveis ela é complicada, mas eu sou nível 1, teoricamente. Eu seria diagnosticada até com Asperger, na época que o Asperger era válido, só que ele não é mais. Então, por eu ser muito inteligente, que o Asperger ele é um autismo, só que é um autismo de uma pessoa que tem muita validação acadêmica, é mais difícil ainda das pessoas entenderem que eu tenho sim certas dificuldades, entendeu? Mesmo que eu seja considerada muito inteligente. Você acha que a sociedade está pronta para receber autistas? Acaba por ser um bocado como qualquer pessoa que é diferente. Portanto, acho que cada pessoa tem o seu problema pessoal e cada pessoa tem coisas que não é fácil as outras pessoas perceberem. E aqui acho que é exatamente a mesma coisa. Pronto, é tentar fazer o melhor possível. Há pessoas que compreendem melhor do que outras, mas aos poucos e poucos acho que quanto mais tentamos sensibilizar e comunicar melhor as coisas, porque para nós às vezes nem sempre é fácil comunicar esses problemas, porque acho que pronto, obviamente cada caso depende de um para o outro, mas em geral acaba por ser mais complicado comunicar esses problemas e desconfortos e dificuldades. Às vezes acho que não é fácil perceber que enquanto o neurotípico são coisas fáceis e óbvias, para nós não é, e tentar deixar claro que é preciso ajuda para essas coisas. Portanto, acho que com qualquer outro problema há complicações para integrar na sociedade e passa em geral perceber, mas é possível. Não tá. Há tentativas de uma certa inclusão, mas ela é complicada, porque muitas vezes cai muito nas costas, no caso de criança, só da professora, sendo que não é viável você colocar todo esse peso em uma pessoa só. A gente não vai ter inclusão enquanto a sociedade por um todo ser inclusiva, e não só o profissional que está lidando com aquela pessoa em específico. O autismo, ele mexe com certos valores sociais que deixam as pessoas neurotípicas muito irritadas, porque nós somos extremamente honestos, e na sociedade tem sempre essas coisas de entrelinhas e contar uma coisa, mas querer dizer outra, e esse tipo de coisa não é acessível para os autistas. Considerando que os valores da sociedade estão fundamentados em algo que para autistas não é compatível,
se torna muito complicado você conseguir adaptar, porque as pessoas já acham que a pessoa está sendo grosseira, sem nem ver o contexto por trás. Eu acho que vai realmente melhorar quando as pessoas pararem de ver problema em coisas que são inofensivas. Por que as pessoas ficam incomodadas quando eu mexo as mãos? Entendeu? Por que isso incomoda tanto? A partir do momento que a gente sensibilizar elas nesse sentido de deixá-las mais toleráveis às outras pessoas, no geral, não só autistas, aí sim uma sociedade pode se tornar inclusiva. Uma característica positiva de ser autista. Eu gosto muito da maneira que eu vejo as coisas, porque eu não perdi aquela excitação com a natureza, com as coisas que são consideradas infantis, sabe? Eu balanço no balanço, eu não tenho esse bloqueio que os adultos criaram, de serem mais maduros. Então, eu gosto muito de ver a vida dessa maneira mais lúdica e ter mais aproveitamento dela. Tanto que eu faço fotografia e daí eu sempre sou muito atenta aos detalhes, essas coisas. É realmente algo que eu gosto muito do espectro. É essa coisa de não perder a energia da criança mesmo, da criança interior, né? Não sei se será correto dizer-se assim, mas sempre ouvi dizer que pronto, pessoas que normalmente estão no espectro costumam ter um bocado mais empatia. Pronto, obviamente não vai ser uma coisa geral, cada ser humano é único da sua maneira, mas acho que para nós costuma ser um bocado mais fácil. Pronto, acho que existe um bocado de estereótipo, pronto, às vezes pode ser verdade, mas acho que há muito estereótipo de que pessoas autistas no espectro não conseguem tipo, perceber as emoções dos outros e pronto, às vezes é complicado perceber, mas não somos frios, não somos sem emoção, conseguimos perceber os outros e muitas vezes é até mais fácil tipo, ter essa empatia e pronto, conseguir relacionar as pessoas e acho que, pelo menos no meu caso, por exemplo, há uma coisa que pronto, acho que toda a gente gosta de falar sobre os seus interesses e uma coisa que eu também gosto muito de fazer. E a mim dá-me mais vontade de ouvir as pessoas, de querer ouvi-las e de também partilhar. Acaba por ser mais complicado depois, tipo, continuar a conversa, pelo menos para mim, eu sou um assunto mais. Não tivesse tipo, 100% à vontade, não é mais complicado continuar a conversa, mas ao mesmo tempo, pronto, depende da pessoa com quem eu tiver, se deixar à vontade, pronto, acaba por ser uma coisa positiva. Uma característica negativa de ser autista? Não sei cozinhar por causa do autismo. É algo bem simples, mas eu não consigo ser confiada com uma faca por causa da minha mobilidade. Eu tenho muita dificuldade com isso e eu queria evoluir sobre isso porque eu quero ser uma adulta independente. Essa parte me bloqueia muito de ser independente. Então eu gostaria de poder evoluir nesse sentido. Mas é muito complicado você conseguir adquirir certas habilidades. Né? Quando um autista é diagnosticado muito tarde, certas habilidades ele não consegue recuperar. Normalmente, quando ele é diagnosticado na infância, ele consegue ser condicionado a desenvolver certas habilidades, mas a partir do momento que ele é adulto, se torna mais difícil ele compensar essas coisas que, enfim, ele não tem. Coisas que é complicado perceber, há coisas que supostamente são óbvias e que para nós não são tanto. Ou então há comportamentos que nós temos que muitas vezes é preciso tipo, disfarçar e suprimir um bocado para estar a conviver. Por exemplo, agora ainda atrás naquela questão de falar sobre coisas que gostamos e de ouvir os outros. Muitas vezes há uma vontade de falar sobre coisas que gostamos e há coisas que muitas vezes gostamos mesmo muito e queremos muito partilhar e nem sempre temos essa oportunidade e depois tipo, sermos vistos como chato ou como não estar a ser irritante. Assim, o capacitismo que eu tive mais foi em relação aos meus ex-amigos. Eles não aceitavam o meu autismo da maneira que ele era e até falaram que eu estava mentindo, sendo que eu tenho o diagnóstico foi tipo, bem pesado. Na faculdade, não teve muitas situações. Agora, no ensino médio, quando eu não era diagnosticada ainda, quando eu fazia estereotipias, os professores ficavam bravos. Primeiro, eu me pergunto como é que eles não perceberam que eu era autista. Segundo, eu me pergunto por que eles diabos se incomodavam com isso. Mas aconteceu. No mais, o capacitismo principal, assim, eu percebo que estava em amigos e família, principalmente. Meus pais brigavam comigo por causa das estereotipias. Agora eles estão um pouco mais conscientes sobre, depois que eu recebi o diagnóstico. O que eu acho sobre isso tudo? Os professores deveriam ter sido mais atentos comigo quando eu era criança, porque se eu tivesse sido diagnosticada cedo, não teria tido esses problemas com meus pais. Em trabalho, eu acho que não teve nenhuma situação específica que eles foram capacitistas comigo, mas teve alguma situação que, por exemplo, ela falou: você tem hiperfoco em algumas coisas, mas não tem em outras. Eu fiquei tipo, sim, tipo, literalmente, mas fora essa situação não aconteceu nada específico, assim. Já aconteceu em fila de aeroporto, de revirarem o olho quando eu pegava a fila preferencial. Posso dizer, pelo menos no meu caso, acho que nunca fui discriminado diretamente por causa disto. Acho que tenho a sorte de nunca ter tido tipo, ninguém a insultar-me ou a dizer mal de mim, especificamente por causa disto. Pronto, outras coisas já sofri bullying e outros problemas já tive dificuldades com outras coisas, mas
Isto é uma coisa que eu ainda nunca encontrei ninguém que me fosse criticar por causa disto diretamente, ou denegrir-me por ter isto. Uma coisa que tu gostarias que os neurotípicos entendessem. O principal é, tipo assim, bota na mão na consciência e se pergunta o porquê você realmente está se incomodando com isso, sabe? A pessoa tá realmente fazendo mal para alguém? Ou você só tá incomodado por causa do quão rígido a sociedade é em relação ao comportamento? Entendeu? Tipo, se ela não tá fazendo mal para alguém, não tem por que você incomodar ela, sabe? Por exemplo, tem alguns autistas que eles batem nas pessoas como um método de se regular. Nesse caso, eles deveriam ir em terapia e reverter esse comportamento para colocar em outra coisa. Tipo, sei lá, ao invés de bater, você aperta um brinquedo. Enfim, é, eu acho que essas substituições devem ser feitas, claro. Mas se a pessoa não tá machucando ninguém, não tem por que você ser tão rígido, entendeu? Respira um pouco, para de ser tão rígido com as coisas, relaxa, sabe? Porque tem certas coisas que as pessoas inculcam que não faz sentido inculcar. Um recado também para mães autistas, né? Tem conhecidos de dois irmãozinhos autistas que eles não falam. Só que eles aparentemente falam sim. Eles só não falam por causa que eles não estão confortáveis o suficiente com vocês, entendeu? Então, tipo, prestem atenção realmente nos seus filhos e vejam se eles não têm a habilidade porque eles realmente não têm, ou você que foi rígido demais com eles, acabou sendo agressivo com eles e por isso eles não se sentem confortável com você. Então, tipo, tem um certo limite. Não grava seu filho tendo uma crise, não faz essas coisas, tipo, sem sentido. Ele é uma pessoa, sabe? Ele não é uma propriedade sua para você fazer qualquer coisa que você queira fazer com ele. Principalmente para crianças que não têm como ficar se defendendo. Antes de se perguntar o porquê o seu filho está tendo tal comportamento, veja se como pai ou como cuidador você está sendo compreensível e dando um ambiente seguro realmente para ele. Acho que a que eu, pelo menos eu gosto mais de comunicar é que há muitas coisas que eu preciso mesmo de direções claras para perceber e que se eu pedir muitas vezes as indicações e que se eu pedir desculpa de fazer alguma coisa errada ou se é tipo se eu perguntar não é por mal, é mesmo porque eu quero fazer a coisa certa e que se eu tiver essas direções iniciais eu vou aprender e vou conseguir fazer nas próximas vezes. Mas também esta compreensão inicial e que pronto, também há muita parte emocional e que muito stress e não só pedir um bocado de compreensão e paciência nesse aspecto. Por fim, que conselho darias para aqueles que foram diagnosticados recentemente? Quem foi diagnosticado recentemente tem uma coisa chamada regressão de habilidade. Porque a partir do momento que você foi diagnosticado, você percebe as coisas que você está mascarando e você começa a tentar não mascarar mais para poder lidar com a depressão e a ansiedade que o masking causa. Sobre isso, não se cobra tanto, sabe? Porque sim, você vai perder algumas habilidades que você tinha antes e você vai se sentir culpado por não conseguir mais fazer aquilo, mas você consegue retomar depois. Respira e foca em principalmente se entender, porque quando você faz masking sua vida inteira, quando você recebe o diagnóstico, você fica perguntando quem eu sou. Porque eu não sabia quem eu era quando eu recebi o diagnóstico, porque eu fiquei, meu Deus, tudo que eu fiz até agora, todos esses anos, eu estou performando algo para as pessoas ficarem confortáveis. Então, o que realmente eu sou? Então, vai com calma nesse processo, não se culpa tanto. E eu sei que às vezes as pessoas vão ficar olhando, nossa, agora você recebeu o diagnóstico, você está parecendo muito mais autista. Sim, mas é porque é um processo. É um processo de entender si mesmo, de entender o que te faz mal e o que não te faz mal, colocar limites em você, porque em você e nos outros. Porque senão, você não vai ser feliz. Você vai viver triste. E isso não é bom para você, entendeu? Então, se acalma e tenta principalmente priorizar o seu bem-estar. Não o jeito que as pessoas olham você, mas sim o seu bem-estar. Pensar pronto, que todas as pessoas têm os seus problemas e cada pessoa sofre a sua maneira, mas é pensar que isto é uma coisa que traz muitas dificuldades, mas também não desfaz, tipo, não desfaz nos monstros, não desfaz maus, não desfaz estragados, não é? Simplesmente vemos coisas de maneira diferente e o mundo não é rígido, não existe tipo, uma verdade absoluta, cada pessoa experiencia a realidade da sua maneira. É sempre pensar que não estamos errados e que pronto, não estamos errados de nascer assim ou de ser assim. O que fazemos na vida depois, pronto, isso acaba a cada um e também depende da vida de cada um, mas por uma coisa que não controlamos, não há que se sentir mal e que há solução para tudo e que encontramos carinho na vida, mais cedo ou mais tarde.